Boa noite a todos. Saudando o presidente Michel Felipe da ACIM, eu saúdo a todos os senhores aqui, representantes das demais entidades, da sociedade civil organizada. Estamos aqui com o nosso candidato a vice-prefeito, César Moreno, que tem nos acompanhado nessa caminhada, e que estamos já há 2 anos, né, César? As pessoas não acompanharam isso, mas nós estamos fazendo as tratativas e pensando, tratando sobre projetos e propostas para Maringá. Eu quero dizer para os senhores da minha satisfação e alegria, né, de estar aqui para falarmos sobre o nosso propósito de disputar as eleições desse ano. A minha motivação para esse pleito, primeiro, a gente analisou o quadro atual e viu insatisfações por parte da população em função de muitas promessas não cumpridas, a cidade abandonada. E eu também, aqui, Michel, você é testemunha disso, eu já estive aqui algumas vezes, também conversando de forma particular, apresentando o real quadro da situação das finanças de Maringá. Desde 2017, eu escrevi alguns artigos no meu Facebook, demonstrando a preocupação com a gestão fiscal de Maringá. E, todo ano, a Prefeitura vem gastando mais do que arrecada, e isso é um problema muito sério para a situação com relação à gestão fiscal responsável de Maringá. Nós que tivemos a oportunidade, por 11 anos, trabalhando com o prefeito Silvio Barros e com o Roberto Pupim, enquanto que o município, nesse período, foi o que mais realizou investimentos perante o seu orçamento, e Maringá galgou inúmeros índices e números que foram registrados e que estão aí como a melhor gestão fiscal do Estado, a 8ª do Brasil, o município que mais realizou investimentos ao seu orçamento, a melhor cidade para se viver. Então, índices, e que, então, analisando esse quadro, me senti na responsabilidade, no propósito de que Maringá precisa novamente a casa ser colocada em ordem. Outra motivação muito importante foi a minha passagem como secretário de Estado da Fazenda. Não queiram imaginar os senhores de que como isso me motivou. Gente, esse país é maravilhoso. O nosso Estado, idem, e Maringá, mais ainda. Essa passagem, analisando todo o quadro, vendo o orçamento estadual, nesse momento, eu estive lá, entre 74 e 75, eu comecei o meu trabalho lá na Secretaria de Estado da Fazenda. E, voltando agora, isso me deu uma motivação muito grande. Então, a minha formação acadêmica, a minha experiência administrativa ao longo de toda uma vida. E, vendo o quadro atual, foi que me motivou a disputar as eleições de Maringá. Aqui dizendo, a administração atual também, num processo, eu não estou aqui para ficar fazendo crítica, mas é só um registro histórico, como eu falava nas minhas observações, e são dados oficiais sobre essa situação. O prefeito recebeu a joia da coroa, como eu costumo dizer, 365 milhões em caixa, 165 milhões de superávit que, como está falando agora, é equivocado, superávit é no dia 31 de dezembro, onde fica os valores que você pode colocar no orçamento do ano seguinte. Não existe superávit em agosto. Mas tudo bem, faz parte do processo político eleitoral.
né? Vendo rendimentos, na época, de R$110 mil por dia de rendimento de aplicação financeira. Bom, pois bem, como disse, eu me preparei para ser prefeito de Maringá. E, durante todo esse período, eu acho que não tem qualquer um dos todos os candidatos, com todo o respeito, que conhece essa cidade como eu conheço, bairro por bairro, rua por rua, distritos, estradas rurais. Eu, durante 11 anos, eu andava todo dia, 1 hora pela cidade, visitando, participando das obras, acompanhando, né? Então, isso é uma motivação também muito grande para disputar as eleições. Nesses 2 anos, como eu estava falando aqui, né, César, nós ouvimos muitas pessoas. A gente conversou com líderes de bairros e com pessoal técnico, onde é que nós elaboramos o nosso plano de governo. Então, se vocês analisarem, né, eu estive analisando as propostas estratégicas aqui, a maioria de muitas situações são contempladas dentro desse trabalho que nós fizemos, né? Um trabalho fantástico aqui elaborado, essas propostas pelos senhores, né? E que vem, dessa forma, somar. O nosso plano de governo, né, então, é fazer a coisa certa. O principal é o diálogo. Então, isso aqui será nós assumimos o compromisso que será um mote, será um trabalho permanente, meu e do SESI, e toda a nossa equipe de trabalho, né, com toda a sociedade civil organizada, para os encaminhamentos das demandas da população. O administrador público ele é um instrumento, né, ele é um facilitador para que as coisas aconteçam, né? Então, nós estamos focados nisso, fazer a coisa certa com o diálogo. E, como eu sempre disse, todo esse período que tem, alicerçado nos 4 pilares: planejamento, controle, transparência e responsabilidade. Isso é fundamental para que a gestão fiscal responsável aconteça e os resultados sejam alcançados. Nós temos vários projetos, né, inovadores, né? Eu costumo dizer que a administração tem que ser ágil, eficiente, inovadora, organizada, né, e de união. Nós não temos problema com ninguém, com nenhuma liderança política, com nenhum governo, né? Então, nós estamos nesse processo, podemos unir todas as forças de Maringá para buscar recursos, para apresentar projetos, inclusive juntamente com toda a sociedade civil organizada, né, apresentando bons projetos para viabilizar recursos para Maringá. Nós temos... eu sempre fui prefeito de uma cidade pequena por 3 mandatos, e tem uma palavra, uma matriz, que para mim é muito forte, que é a palavra semear. E saúde, educação, moradia, emprego, para tudo isso são necessários recursos, né? Saúde, 1/3 do orçamento. O orçamento do ano que vem são 500 milhões para a saúde, né? Educação, são 350 milhões. Então, são 2 carros-chefes. Moradia, quem não tem a sua casa própria, né, sabe do sofrimento que é, e o poder público precisa atuar nessa atenção. Emprego, né, o poder público municipal não pode se furtar a essa responsabilidade, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, e nós somos otimistas, nós podemos trabalhar de forma ativa para que isso aconteça. Nós temos também a questão do acolhimento das pessoas. O acolhimento, a atenção ao cidadão em todas as áreas, né, num processo de atuação transversal, e na área de cultura, esporte, lazer, segurança, enfim, atuar de forma permanente. E, para isso, tudo são necessários recursos, né? Você fazer mais com menos, cuidar dos recursos públicos para que aconteça. Quem acompanha os números de Maringá, né, é uma tristeza você verificar a peça orçamentária de 2020.
A de 2021 ainda é muito, muito triste, né? A peça orçamentária de 2021, que está sendo mandada para a Câmara, não tem um centavo de recursos para a mobilidade urbana. É 1% de toda a arrecadação municipal, de recursos próprios para investimento, está lá na área de educação, o único lugar que ainda tem recursos. Praticamente, essa administração não deu sequência ao planejamento estratégico e, em função disso, criou-se despesas sem fonte de recursos, o que ocasionou a situação. Nós temos que fazer um trabalho árduo, um trabalho de recuperação das finanças para que o município possa ter, novamente, condições de realizar investimentos no município de Maringá. Enfim, eu sou um apaixonado pela coisa pública. Eu poderia ficar falando aqui, discutindo com os senhores sobre horas sobre a administração pública e sobre o nosso propósito, meu e o César, de toda para Maringá, de todo o que nós estamos propensos a fazer. A gente é uma pessoa otimista, determinada, né, e nós estamos convictos de que é possível, né, de que Maringá pode mais. Nós sabemos disso, os senhores também sabem disso, e nós estamos preparados para esse desafio e confiantes de que poderemos realizar. Temos a convicção que faremos um trabalho sério, responsável, comprometido com o bem comum, fazendo bem para essa população de Maringá, que Maringá é bela e merece toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço para que tenhamos atender todas as demandas da população, uma cidade cada vez mais próspera, progressista, para o bem de todos nós, né? O nosso compromisso, meu e do César, de não decepcionar as pessoas de maneira alguma, né? Quando se vai para a eleição, o candidato pede um voto de confiança, e nós assumimos o compromisso com toda Maringá, com todas as pessoas, de não decepcionar, né? Então, quero deixar aqui registrado meus agradecimentos, fico à disposição para as indagações. Muito obrigado, presidente. Vamos seguir, então, para as perguntas. Vamos lá, então. Com a expansão da população e do espaço urbano, Maringá começa a se preocupar cada vez mais com o aspecto da sua mobilidade urbana. Na última década, houve uma significativa extensão das ciclovias, sobretudo nas conexões de leste a oeste, cruzando as avenidas Brasil, Horácio Racanelo Filho, Mandacaru, 19 de dezembro, e também a Gastão Vidigal. Mas a mobilidade urbana vai muito além das ciclovias. Quais os planos para os próximos 4 anos nesta área? É uma excelente pergunta, porque, de todos os estudos que nós estamos trabalhando, mobilidade foi que nós demos uma atenção especial. Nós estamos com uma equipe técnica trabalhando, e quem observar o nosso plano de governo, existem 6 ações imediatas para 2021 e 2024, imediatas, algumas imediatas, né? Podemos citar vários investimentos. Sobre 2 minutos é muito pouco, né? Porque só de falar das 26 obras, mas os viadutos Saci, que estão lá com o dinheiro na conta desde 2016, a João Pereira, né, a interligação, o viaduto do Catuaí, que nós destinamos os recursos, o dinheiro está na conta do Tesouro do Estado, todos esses investimentos, enfim. As ciclovias, né, já começar pela do Requião, trazendo até Horácio Racanelo, várias intenções. A ciclovia que nós podemos fazer ali, ligando até o Hospital da Criança, que pode pegar José Alves Nendo. Enfim, nós temos isso tudo todo detalhado, vários programas, vários projetos, para ser colocado em prática imediatamente. Toda essa região que sai lá da Sofia Alexandre Rasgulaef, para chegar até no Catuaí, passando pela João Pereira, todas aquelas interseções para desafogar o trânsito da Mandacaru, né? Em todos os setores do município, criar efetivamente ações para desafogar o trânsito, para melhorar a condição e preparar Maringá, né, o número de veículos que entram. Então, toda a nossa equipe já está focada, já estamos trabalhando, né, para desenvolver ações e conseguir os recursos. Tem também tanto recursos orçamentários para a gente
fazer a separação dentro da peça orçamentária. O que quero dizer? Que, diferentemente de outros políticos, a gente conhece, não quero falar de ninguém, mas nós temos um controle efetivo, acompanho o orçamento como um instrumento de trabalho, e que não acontece. Se vocês observarem, isso não acontece. Isso é fundamental para que você consiga atender as demandas e realizar. Então, de forma efetiva, a gente pode trabalhar, né, nesse setor. Esse setor, se vocês analisarem o nosso plano de governo, está lá com várias ações, várias atuações, e é possível fazer. E nós iremos fazer uma atuação firme com relação à mobilidade urbana, que será um diferencial na história de Maringá. Próxima pergunta. Em 2017, foi concluído o estudo socioeconômico que foi liderado pelo CODEM. Com apoio intenso da ASIM, bem como de outras entidades e empresas locais, foi publicado na oportunidade o Masterplan Metrópole Maringá 2047, o qual identificou eixos estratégicos para alavancar a cidade ao longo dos próximos anos. São eles saúde, educação, tecnologia e setor financeiro. Como você e sua equipe, se vencerem as eleições, pretendem assumir o protagonismo sugerido neste amplo planejamento? Olha, a administração é do diálogo, é do encaminhamento. Nós temos, que eu disse aqui, ser o facilitador. A prefeitura não pode se omitir, tem que estar presente o tempo todo com essas ações. Nós temos que estar discutindo, né? O prefeito e a sua equipe não sabem tudo, né? Tem que estar atenta e participando para que os processos, o encaminhamento sejam resolvidos. Estou tentando ser, não vago, mas o mais prático e objetivo. Saúde, né? Maringá é um polo regional, né? Tem os investimentos da prefeitura, a atuação da prefeitura, e tem todo um polo de saúde que envolve a iniciativa privada que atrai para o atendimento de saúde várias regiões do país, e isso, né, alavanca cada vez mais uma situação. Setor educacional, né? Maringá é uma cidade de jovens e será sempre jovem em função, né, de todas as universidades que nós temos, toda essa situação, todo esse quadro existente. Tecnologia, o polo tecnológico, o parque tecnológico, nós temos o Separtec, que a gente tem que ser parceiro. Eu fui secretário de Estado da Fazenda e a gente trabalhou nessa área. É necessário e fundamental, com o incentivo que tem para Francisco Beltrão, por que não Maringá, Londrina, essa região? Nós vamos trabalhar efetivamente para isso, porque, inclusive, já era um projeto que nós íamos encaminhar para atender essa região. Então, nós, como prefeito, com a sociedade civil organizada, a gente pode ajudar muito nesse... Ajudar, não, buscar, né, cobrar essa situação para que isso aconteça. Enfim, é um trabalho integrado, um trabalho em sintonia, um trabalho transversal, envolvendo todas as ações que são fundamentais para o desenvolvimento, para que nós alcançamos as metas estabelecidas. Seremos parceiros, estaremos trabalhando em conjunto para transformar esse sonho em realidade. A Avenida Brasil, considerada a artéria econômica da cidade, espera há décadas por um projeto de revitalização real que possa beneficiar os comerciantes deste trecho. Existe alguma proposta nesse sentido para essa via ou outra área da cidade, visando o fomento do comércio de rua? Novamente, eu insisto em dizer, nossa administração será do diálogo, né? Nós não temos a mágica para resolver a situação, mas entendemos que é fundamental, né? A Avenida Brasil é um marco, né? Tem todos os seus comerciantes, tem toda aquela área, atrai toda a região, né? Não tem quem... Eu conheço toda essa vivência, tem toda essa história, não há quem venha dos municípios vizinhos que não estejam e que não passam pela Avenida Brasil, na maioria de sua situação. Então, projetos... Tem alguns estudos, tem alguma situação, teve intervenção e houve algumas situações em governos anteriores que, no nosso caso, nós estamos aqui reafirmando o compromisso, vamos fazer essas tratativas e encontrar a melhor solução, uma solução que agrade a todos, né, e que seja favorável ao desenvolvimento, ao progresso, que seja bom para os comerciantes, que seja bom para a mobilidade, que seja bom para todas as situações. Essa é a ação do governante, do poder público. Acho que o César pensa como eu também, e vamos estar integrados
né? Eu não trago aqui nenhum projeto pronto para a Avenida Brasil, mas estaremos abertos, permanentes, discutindo para que aquilo, o que pudermos fazer, e vamos fazer, para que seja o melhor para a nossa Maringá. E a Avenida Brasil é um cartão nosso. Temos tempo para mais a última pergunta. Gostaríamos de saber sua posição sobre a desestatização do lixo, bem como o senhor é favorável à busca de um parceiro para queimarmos o lixo e gerar energia. A queima do lixo parece que tem uma lei que foi votada que não é permitido, se não me engano. Não é isso? Foi votada e a queima do lixo acho que está proibido. A questão do meio ambiente, a questão de lixo, é um processo que nós temos que avançar, né? Tem todo um procedimento que temos que trabalhar em conjunto. É uma situação que nós temos que avançar, né? E o município vai trabalhar de forma firme. Nós já temos contatos sobre essa questão, né? Há um quadro atual de um aterro particular, onde que a prefeitura deposita, mas tem uma coisa que é fundamental, que é com relação a estar aqui, estar no outro, que é a questão com relação ao reciclável, né? Nós precisamos atuar de forma firme no reciclável e também atuar para melhorar a coleta do lixo e a sua destinação final, utilizando os meios mais modernos e avançados nessa área, que a administração pública tem que se propor a fazer, inovar e avançar. Esse é o nosso compromisso com vocês e com toda a sociedade, toda maringaense. Obrigado, candidato Bolvo. Nós seguiremos agora para a entrega do documento formulado por diversas entidades da sociedade civil organizada de Maringá, coordenados pelo CODEM. Esse documento já foi encaminhado anteriormente para que vocês tivessem ciência, e assim a gente tem um termo de entrega do documento para o candidato. Nós só pedimos para os candidatos colocarem, por favor, a máscara para fazermos o registro. O registro em foto? Pois não, candidato. Presidente, esse documento eu gostaria que ficasse, né, para os senhores, para os órgãos, sobre gestão fiscal de Maringá alerta. São um trabalho que eu fiz em março, e depois, agora, na última folha, eu fiz alguma observação, sobre a situação atual da Prefeitura de Maringá, né, sobre um alerta sobre a situação. Eu queria deixar aqui alguns exemplares, né, para que fosse analisado pelo Observatório Social, pelas entidades, né, seria o caso. Eu vou entregar um também depois para o Conselho de Gestão Fiscal, porque aqui são análises que o Bolvo fez sobre os números extraídos dos próprios relatórios da Prefeitura. Então, não estou inventando números, né? Então, eu queria deixar para o senhor, quem se interessasse, né? E a outra coisa, com relação ao documento, nós vamos, com satisfação, assiná-lo, o presidente e demais membros, mas com algumas observações que eu fiz, que depois podemos dialogar e conversar a respeito, mas são a questão de criação de secretarias e com relação aos fundos, né? Os fundos, eles existentes, eles são unidade orçamentária. Por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Econômico nunca existiu, é uma unidade orçamentária. Na prática, né? Então, é uma situação que precisa ser revista, a gente discutir. A criação da secretaria, enfim, ela não resolve o problema. A questão é a determinação, no meu entendimento, desculpe, é a determinação do governante, estar interagindo e fazendo as coisas acontecer em todas as áreas. Então, eu não gostaria de firmar um documento que eu vou criar a secretaria, mas assumo o compromisso que nós vamos dar atenção ainda maior do que secretaria com relação a essa situação. E com relação a fundos, veja bem, houve a desvinculação em 2016, Maringá, a Prefeitura de Maringá, nesses 4 anos, diferentemente de nós, usou mais de 100 milhões de reais de desvinculação para fontes de recursos livres, do PROCON, da iluminação pública, porque o governo já vem nessa frente que tinha a desvinculação da DRU e estendeu para estados e municípios. Então, agora o ministro Paulo Guedes, ele está com a questão de algumas mais desvinculações e tal. Quer dizer, fora saúde e educação, tem essa situação. E, por último,
Tem uma observação aqui, que no quadro do IPARDES, de indicadores, há, no meu entendimento, um equívoco, que é com relação ao quadro, presidente, que está lá nesse documento aqui, que é com relação à receita própria e receita total. Né? Eu fiz aqui até um estudo, rapidamente, antes de vir para cá, porque receita total entra em empréstimos. Né? Em 2016, os empréstimos representaram 1,25%. Em 2019, 8% da receita. Então, se você fazer esse comparativo, então eu não analisei o IPARDES, eu fui funcionário do IPARDES, viu, gente, lá no início de carreira. Então, você veja bem, no meu análise aqui, receita própria em 2016 representou 45,31%, transferências 53,43%. Quer dizer, porque você conseguiu recursos a fundo perdido do governo federal para investir. Se nesse raciocínio aqui, aumentando isso, eu não consegui entender direito, então a gente precisa discutir com a equipe para formalizar. Então, os nossos números, eu entendo que eram melhores do que atuais em função desses empréstimos, ou situações até idênticas. Então, esse crescimento nessa linha, eu entendo como alguma situação que a gente tem que rever. Só isso. O restante eu assino com maior satisfação e prazer, porque faz parte. Eu tenho visto outras entidades, né, em vários outros setores, que nos ajudam no planejamento de ação estratégico para a governança, para a governabilidade. Então, isso aqui é fundamental. É só essa observação que nós podemos fazer as tratativas. Os técnicos do CODEM, inclusive, vão analisar em relação aos números que se colocou, para poder verificar esse comparativo. Foi o caso a gente sentar e discutir. Tá ok. Para o meu crescimento também, né? Tudo é um aprendizado. Não, sim, claro, até porque essa parte técnica fica mais em relação aos técnicos ali também do CODEM. Então, seria esse o documento. Nós agradecemos aí a contribuição do candidato. O presidente agora entrega oficialmente o documento, juntamente com o vice-presidente do CODEM, recebendo aí o candidato Bovo e o seu vice-prefeito também, Dr. César Moreno, recebendo o documento neste ato. Vamos oficializar este momento. Peço uma salva de palmas.